estava eu quando o homem chutei, viu a sede que havia em mim, sem me conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais
e mudou a vida da gente para sempre. Nos concedeu salvação, perdão e graça, reconciliação. Obrigado, Deus, por essa adoção que nos faz teus filhos. Obrigado pela paternidade sobre a nossa vida, pelo teu cuidado, pelos livramentos, pela proteção, pela guarda fiel dos teus anjos, pelo pão sobre a mesa, Deus. Sobretudo pelo teu sangue que perdoa as nossas falhas e nos deixa de bem contigo. Fala conosco através da tua filha, usa ela na ministração da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. O Senhor evangelista vai trazer a palavra de Deus ao nosso coração nesta manhã. Queria que aplaudir ao Senhor. Salve a igreja com o Pai Senhor, amém? Estou feliz por conhecer mais uma família de Jesus. Glória a Deus. E juntos vamos para o céu, né? Aleluia, glória a Deus. Eu queria abrir em Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 32 e o versículo 9 e depois o versículo 24. Essa manhã é um momento de reflexão, né? Vamos refletir naquilo que Deus tem para nós. E vamos meditar o dia inteiro sobre essa palavra. Aleluia. Nós vivemos um tempo que existem várias verdades, mas a verdadeira verdade é aquela que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem mentira, ela é reta. A palavra de Deus diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada. Ela tem o poder de ir até a divisão da medula, né, e do coração do homem. Ela tem o poder de transformar, de lapidar, de mudar o homem. E nós cremos nessa verdade, nessa palavra. E falando sobre isso, nós vamos falar sobre o neto de Abraão, o filho de Isaac. Vamos falar um pouco sobre Jacó. Eu nem falo muito de Jacó, eu gosto de falar da transformação dele, né? Sobre Israel. Aleluia. Porque quando a gente, antes de conhecer a Deus, a gente é uma coisa. Quando nós conhecemos a Deus, a nossa vida tem uma transformação, uma direção diferente. Glória a Deus. Aleluia. Tudo passa a ser diferente. Vamos ler. Disse mais Jacó: Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaac, o Senhor me disse: toma-te-á tua terra e a tua parentela e dar-te-ei. No versículo 24 diz assim: Jacó, porém, ficou só. Ele lutou com ele um homem até o raiar do dia. Amém? Aqui nós temos uma palavra que muita gente prega, né? E fala que Jacó segurou o anjo. Tem até livros que falam sobre isso. Mas não é sobre segurar o anjo. É sobre você entender que quando você chega diante de Deus, tudo muda. E Deus tem particular com cada um. E na hora certa, esse encontro chega para cada um. Nós vemos que Jacó ele veio de uma família que era uma família que
fazer a armação contra o seu próprio esposo, Isaac, e contra o seu próprio filho, Esaú, você vê já a conduta de Jacó como irmão de Esaú. Se apropriando de uma fraqueza, de um cansaço para tomar sua primogênita. Mas mesmo assim, ela o conduz a esse erro. Mas aí a gente vê que a trajetória toda de Jacó foi de erros, foi de tropeços, foi de ganhar vantagem. E isso chega a uma meditação para nós nesse dia, que sempre eu falo que uma hora a conta chega. E Jacó, como era o nome suplantador, enganador, trapaceiro, ninguém gosta de ser chamado como ele. Mas na trajetória dele, ele fez jus ao nome. Infelizmente. Tudo tinha um plano, tinha um projeto de Deus, tinha. Jacó poderia ter feito diferente, poderia ter rejeitado a armação da mãe, poderia sim. Nós podemos fazer tudo diferente, mas às vezes somos conduzidos ao mais fácil. Somos conduzidos a vou fazer mesmo, não tem problema, Deus está vendo. Mas eu creio que Deus tinha um plano, um propósito na vida de Jacó. E sobre esse propósito, ele carregava uma promessa. Ele carregava aquilo que ele tomou com tanta força, com tanto vigor, com tanto engano na primogenitura. E ele carregando essa bênção, tudo que ele tocava prosperava. Tudo que ele fazia, Deus estava dando um sim. Porque Deus é fiel. Mesmo nós não sendo fiel, ele permanece fiel. Então, às vezes, quando Deus tem alguma coisa na nossa vida, o que eu sempre falo, Deus, poucos são chamados e não são escolhidos, mas tem pessoas que Deus tem um propósito. Você vê assim na vida de Jacó, você lê toda a palavra, você não vê homem igual a Jacó, você não vê nenhuma trajetória igual a de Jacó, porque Deus deixou aqui para alguma coisa nós aprendermos. Então, o que eu aprendo com Jacó é o seguinte: ele tinha uma promessa, ele carregava a bênção, mas mesmo assim, ele precisava, uma hora, prestar conta com Deus Altíssimo. E aí, a Bíblia relata que toda a trajetória dele, ele enganou, ele ludibriou, ele levou vantagem. E é muito importante a gente entender isso, que às vezes a gente faz algumas coisas de levar vantagem em cima do outro, né? E às vezes parece que não vai acontecer nada. E às vezes até, como Jacó foi criado, tocava no sagrado, porque ele veio, né, de um berço que tinha um temor. Isaac conhecia Deus, ele sabia o Deus do pai dele. Mas mesmo assim, ele não se ausentou de fazer aquilo que ele queria fazer. Talvez pela rejeição do pai, ele fez. Mas aí a história conta, pela Bíblia, que chegou um momento de toda essa trajetória de engano, né, de trapaça, que Deus vira para Jacó e faz ele querer voltar atrás. Ele já tinha bens, ele já tinha uma família, ele já tinha feito a história dele.
mas sempre vai encontrar alguém mais esperto do que a gente. E isso a gente tem que refletir. E sobre isso tudo, Deus vira para Jacó, no momento certo, de tudo que ele tinha adquirido, e falou: agora, volta à sua terra, volta a Betel. E Jacó, com o coração também querendo voltar, porque é assim. Às vezes a gente faz algumas trajetórias na nossa vida, mas para Deus nos lançar alguma coisa maior, nos projetar alguma coisa maior, a gente vai ter que fazer o caminho da volta. E o caminho da volta, às vezes não vai ser fácil, vai ser doloroso. O caminho da volta, às vezes, é o perdão. O caminho da volta é algum conselho que você precisa ter lá atrás. Aqui, o caminho da volta para Jacó era um caminho dificultoso, porque ele deixou uma pendência atrás, uma pendência de mágoa, uma pendência de tropeço, uma pendência de mentira, uma pendência de engano. E não era com qualquer pessoa, era com o próprio irmão. E aí a Bíblia diz que Deus, como diz o texto, o próprio Deus falou que estaria com ele. E ele se encontrou com anjos. E Deus falou que o exército estaria com ele, de anjos. E quando a gente entende que Deus fala conosco, que Ele está conosco e que Ele acampa os seus anjos ao nosso redor, nos dá aquela confiança que Deus está conosco. Só que, ao mesmo tempo, quando Ele manda recado para o seu irmão fala bem assim: mas eu vou com 400 homens. E aí Jacó fica apreensivo. O coração dele se estremece, porque ele sabe da pendência que ele deixou para trás, e a pendência que ele tinha deixado para trás causou uma ameaça de morte. Foi por isso que ele fugiu. Mas, antes de chegar no texto 24, você já vê o arrependimento de Jacó. Porque quando ele manda presente para o seu irmão e mensageiro, ele se coloca como servo do seu irmão. Ele se coloca como alguém que estava ali pronto a servir o seu irmão. E aí Deus já vê no coração de Jacó que tudo aquilo que ele lutou para ter com tanta força já não valia a pena mais. Então, aquilo tudo que ele imaginava da primogenitura, da bênção, já não valia mais tanto. Porque o que valia mesmo era o conserto que ele tinha que fazer com o próprio irmão.
final desse encontro. A Amém. Bíblia diz que quando ele entende e ele luta, eu penso para mim, eu posso pensar que ali, quando o anjo toca na coxa dele, o anjo estava querendo dizer assim: você precisa de um sinal para você não voltar para trás. Você precisa de um sinal para você ver que eu sou Deus, que só uma espada pode tocar a sua coxa, mas eu posso te matar se eu quiser. Porque o nosso Deus, ele é poderoso em fazer aquilo que ele quer fazer. Foi só um sinal de Jacó, o poder de Deus. Daquele lugar, ele saiu manquejando, mas ele saiu transformado. Eu até falo, é melhor você manquejar do que você ficar de pé e não ter uma transformação genuína. Ali houve uma transformação genuína. Eu creio que Jacó, ele entrou naquele lugar andando de pé, tranquilo. Mas quando ele saiu totalmente diferente. E as pessoas viram aquele fenômeno. Com certeza perguntaram. Porque quando você é transformado, pessoas perguntam. Pessoas falam: o que aconteceu? Está diferente, mudou. O jeito mudou, as palavras mudaram. Graças a Deus. A pessoa fica mais mansa, a pessoa fica mais tolerante. A transformação, quando chega na vida do homem, que ele tem uma experiência com Deus, é surreal. Aí sim, tem como Deus o projetar para frente. Agora não tem como, eu nunca vi você alavancar para frente com pendências para trás, com algumas coisas que precisam ser consertadas. Não tem como, porque o nosso Deus, ele é um Deus de conserto, do novo. Ele é um Deus que ele nunca vai te jogar para frente com pendências para trás. É muito lindo isso. E Deus sabia que de Jacó iria vir as 12 tribos de Israel. Ele sabia, mas precisava desse mundo real com Deus. Precisava desse confronto. E aqui eu não vejo uma afronta, eu vejo um confronto. Porque quando a gente é afrontado, a gente fica nervoso, a gente discute. Mas quando você é confrontado pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, que ele vai examinando o seu coração, que ele vai falando na sua mente, não tem como você retrucar com Deus. Ele sabe exatamente aonde que precisa mudar e aonde que precisa consertar. Louvado seja Deus. E é por isso que depois desse encontro com Deus, depois desse grande sinal que ele saiu manquejando, eu prefiro sair com alguma sequela, mas ser transformada, do que ficar sem nenhuma sequela e não ter transformação. Se eu perguntar a cada um daqui hoje, o que foi que você deixou e qual foi algum sinal que você tem na sua vida, você vai ter como explicar. Porque cada um tem. Cada um tem. Então é sobre isso. É sobre entender que para você avançar, você tem que consertar aquilo que está atrás. E aí aqui a Bíblia diz que ele teve um encontro com o seu irmão, e o seu irmão o abraçou, o seu irmão regozijou, por estar com Jacó. E é sobre isso. E assim se faz a palavra de Deus. Tudo tem que ter um conselho. Tudo tem que ter uma trajetória. E essa trajetória de Jacó, eu amo a passagem de Jacó. Porque eu vejo
sim, que para tudo aonde você quer ir, para onde que você quer avançar, você nunca pode esquecer que existem princípios a ser seguidos dentro. Glória a Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Gratidão, irmã. Recebeu o convite de estar conosco também. Para nós é uma honra. Se você é um voluntário na casa do meu pai, vamos colocar os seus pés também. Deus, quero te agradecer nesse momento, Deus, por essa palavra. Vamos ensina, Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez. Aleluia. Eu te peço, Pai, nesse dia chamado hoje, essa manhã de quarta-feira. Meu Deus. Eu te agradeço por todos que vieram Graças a Deus. participar, Pai, deste banquete. Aleluia. Banquete espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Banquete de mais uma experiência, Senhor, de uma palavra que renova e renova cada dia, Aleluia. que transforma, Glória a Deus. que cura, que liberta, que nos mantém de pé, Glória a Deus. que nos vivifica, Senhor. Nos dê graça para a tua bênção nesta manhã. Como ministro do teu Evangelho, eu profetizo que seja um dia abençoado, um dia vindouro de bênçãos, de saúde e prosperidade. As empresas dos teus filhos, abre as portas e as comportas do céu, das vendas, de todos os projetos dos teus filhos, se for segundo a tua vontade, não amém. Porque é a tua vontade que prevaleça na minha vida e na nossa vida, é a tua vontade, então faça a tua vontade sobre as nossas vidas. Mas eu te peço, como ministro do Evangelho do Senhor, guarda minha casa, os meus filhos, guarda os filhos, as filhas, as esposas, e abençoa-nos, ó Pai, nessa manhã. E a palavra é a mesma gratidão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto não me dê a vida, todavia eu adorarei a este Deus que pode, que faz, que continua fazendo, que continua nos guardando. Eu me rendo aos teus pés porque eu sinto a tua presença. E eu, como pecador, como todos nós somos, eu me rendo aos teus pés dizendo: digno tu és sobre a minha vida e sobre a nossa vida. Opera milagres e mais maravilha nessa manhã. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo esteja conosco não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vou em paz, que o Senhor vos abençoe. Se o Senhor é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? que nada possa impedir das bênçãos do Senhor de chegar sobre a minha vida